Então, como que eu entendo essa ideia de jornada de vida? Eu adoto um pouco a perspectiva do espiritismo, da ideia das reencarnações. Lembrando que o espiritismo tem influências das culturas orientais, dos Vedas, de Vedanta, das Upanishads, da visão reencarnacionista, que são visões que já estão em algumas tradições antigas, que já existem há milênios. Então, mas o espiritismo tem uma abordagem contemporânea, trazendo algumas abordagens, algumas ideias novas, né? E também, mas o espiritismo trata da ideia de karma, que também é uma ideia lá das Upanishads. Karma, no conceito sânscrito, significa ação, mas também é dotado como resultado da ação. Então nós comumente usamos karma para dizer resultado da ação. Então, karma, na verdade, significa ação. Karma pala significaria resultado da ação. Então, toda ação, todo karma produz um resultado, né? Isso conforme lá os Vedas, então os ensinamentos das antigas tradições. O karma produz um resultado que pode ser agradável ou desagradável. E agradável, normalmente, lá em Vedanta se diz punya, que significa o karma com resultado agradável, o resultado agradável de um karma bom. E papa seria o resultado desagradável de um karma, né, que não teve um bom resultado, de uma ação que não foi boa, que não foi uma ação satisfatória do ponto de vista universal, da ideia de bondade, uma ideia cósmica de bondade. Então essa ideia de karma é algo que também está no espiritismo, que o karma seria aquelas situações que a gente tem que vivenciar, como se nós estivéssemos pagando dívidas passadas de ações que não foram boas, no caso do karma negativo, né, que a abordagem do espiritismo traz muito essa visão do karma como as situações que nós temos, né, negativas. Mas aí é a questão da nossa jornada de vida. É interessante a gente pensar que a nossa jornada de vida não se corresponde só de karma, mesmo quando são situações desagradáveis, porque o espírito precisa passar por vários tipos de experiência. Então não necessariamente um problema que a gente tem, ou mesmo um defeito físico, né, que às vezes uma pessoa nasceu com uma deficiência, não necessariamente é um karma. Então aí a gente precisa ter uma visão mais ampla sobre isso, né. O karma muitas vezes é apenas uma situação que a pessoa tem que passar porque faz parte do processo da jornada dela. E por quê? Muitas vezes a pessoa também está cumprindo alguma missão. Então, às vezes, a pessoa está numa situação ali de pobreza dentro de uma família, mas ela tem uma missão ali dentro daquela família, dentro daquela comunidade. E essas situações, as situações desafiadoras que a gente vive, também nos levam ao crescimento espiritual. Então, a gente não tem que ter uma ligação muito racional, muito lógica, quando a gente está tentando fazer uma leitura espiritual do mundo. Né? Primeiro que a gente tem que entender que, né, como a gente já comentou em outros vídeos, a gente não é capaz de entender todos os significados dos acontecimentos. Existem significados que estão além da minha própria compreensão e eu tenho que entender isso. Então isso já é uma humildade, essa aceitação de que o universo está além da minha compreensão. E faz parte do universo tudo que é material, o que é imaterial, o que é espiritual, mas os acontecimentos que se desencadeiam no tempo são manifestações de eventos que eu não tenho que querer compreender como que tudo está acontecendo, por que tais coisas estão acontecendo na minha vida. Às vezes a gente fica um pouco revoltado querendo dar sempre respostas definitivas para os nossos problemas, e aí é a questão, a nossa busca de sentido, de significado não pode tentar reduzir o verdadeiro sentido, o sentido maior de tudo, né? Seja como for, a jornada da nossa vida não é resultado apenas das ações passadas. Existe algo que está sempre fresco, sempre novo na nossa vida. Então, o presente é algo que acontece agora. E as nossas ações passadas, existem questões
das nossas ações passadas que vão refletir no presente, né? Então, existem sempre irradiações do passado no presente, mas o presente não se reduz a irradiar o passado. Porque então o presente não existiria por si mesmo, o presente seria apenas uma projeção do passado, e não é isso. Existem questões que estão se desencadeando, evidentemente, né? Eu estou aqui hoje falando com vocês, eu tenho 39 anos, antes disso eu passei por vivências anteriores, muitos acontecimentos, muitos eventos, inclusive o meu nascimento, né? No ano de 1986 eu nasci, então antes do meu nascimento já haviam coisas que estavam acontecendo na minha vida espiritual, porque eu sou um espírito eterno, então a gente tem que pensar nisso. Antes de nascermos já haviam coisas que estavam acontecendo conosco. E nascemos e passamos a experienciar o mundo, né? E nos desenvolvemos, crescemos e agimos, e agindo nós muitas vezes erramos, e faz parte do processo. E até mesmo espíritos evoluídos que vieram aqui, até mesmo esses espíritos muitas vezes cometeram erros, se envolveram em ilusões, projetaram também suas próprias ilusões, né? E se desenvolveram também, estão em processos. Os espíritos evoluídos que encarnaram aqui, né? Não eram espíritos perfeitos, eram espíritos mais evoluídos que nos ajudam, que nos ajudaram ou continuam nos ajudando de alguma forma, talvez no mundo espiritual, ou que nos deixaram alguma literatura. O ajudar nem sempre é direto, não é sempre que um bom espírito vai fazer uma palestra falando sobre a religião, Deus, espíritos, etc. Né? Existem diferentes modos de ajudar, existem maneiras, existem bons espíritos que estão encarnados, mas que são anônimos, mas estão vivendo suas vidas de forma boa, de uma forma correta. Existem espíritos que estão encarnados ou desencarnados, mas irradiam amor, né? O Humberto Roden fala sobre isso, sobre irradiar amor, boas almas que estão irradiando amor para toda a humanidade. Então, existe essa forma de trabalho também, que é um trabalho mais silencioso, né? Mas, falando da nossa própria vida, então na nossa vida a gente se vê dentro da cadeia de acontecimentos que faz parte do cosmos e do nosso contexto também. Então, o nosso contexto, do nosso tempo histórico, do nosso espaço, da nossa família, coisas que estão acontecendo e que nos envolvem. Essas coisas, em parte, são irradiações do passado, então as situações que nós vivemos, uma parte faz parte do nosso karma e não tem problema, porque temos que vivenciar isso. O bom de vivenciarmos o karma é que nós vamos transcendendo, nós transcendemos a nós mesmos, nós transcendemos quem nós somos, nós precisamos nos transcender. É preciso transcender a si mesmo para poder evoluir espiritualmente. Então, superar questões que envolvem o nosso ego, mas que também nem sempre, às vezes a gente fala, você precisa se conectar com o seu eu espiritual, mas as nossas questões do nosso ego, elas são questões muito fortes, que fazem parte da nossa própria formação, do nosso processo de vida. Então, nós derrubarmos certas estruturas mentais, pode ser não tão simples, e também não precisamos necessariamente abrir mão da nossa existência enquanto ser material. Porém, temos que dar a devida proporção do significado, do sentido das coisas. Então temos, né, que estar conectado com o nosso espiritual, sabendo que é a nossa essência. Então não podemos nos perder nas coisas do nosso ego. E ao mesmo tempo faz parte da nossa vida a gente vivenciar as experiências materiais que vão afetar o nosso ego, né? Se alguém sair na rua e for ofendido, ninguém vai ficar feliz por isso. Se a pessoa estiver conectada com o seu eu espiritual, pode ser que ela não se importe, pode ser que ela ache que tudo bem, porque a pessoa que falou ali, ela falou também a partir do ego, mas a questão é, eu estou conectado com o meu eu espiritual, então eu faço o trabalho,
vou no meu ritmo, no ritmo do meu trabalho, vivencio o meu processo, mas não deixo de subir escadinhas, né, evolutivas, porque quanto mais me desenvolver, menos karma negativo eu vou gerar. Então eu posso ficar um pouco irritada se eu sofrer uma ofensa, mas não necessariamente vou ter que agredir verbalmente no mesmo nível a pessoa para que eu me sinta em paz. Não, eu posso ter essa paz em mim, eu posso sentir um certo incômodo e perceber, opa, eu me incomodei, o meu ego se incomodou, o meu ego está ferido. Então eu oro a Deus e peço para superar isso, ao invés de planejar um modo de uma pequena vingança. Enfim, eu não preciso dar o desconto, dar o troco com a mesma moeda. Vou evoluindo. E, enfim, são questões muito complexas que a vida nos envolve, né? Eu tô falando assim, do jeito que eu tô falando pode até parecer que estou simplificando, né? Na nossa teia de relações, das nossas vivências, tudo isso se dá de forma muito complexa. É tudo muito complexo. Então, a nossa vida, ela é como um roteiro aberto. Eu falei sobre essa questão do roteiro em um dos vídeos, né? O roteiro da nossa vida, mas o roteiro da nossa vida não está totalmente escrito antes de nascermos. Nós estamos vivenciando, então existem algumas coisas que podem estar ali, né? Estão mais ou menos definidas certas coisas que vão acontecer, mais ou menos o tempo que isso aconteceria na sua vida, mas há muita coisa em aberto devido a dada experiência, devido ao fato das experiências serem espontâneas e causarem também resultados que não são sempre para outra vida, muitas vezes os resultados vêm logo nessa vida mesmo, assim, né? Tem esse resultado rápido, esse resultado. E aí, a questão é exatamente você transcender a si mesmo e transcender os resultados. Como eu falei, nós vamos errar muitas vezes e muitas vezes vamos gerar resultados ruins e não é para a próxima vida, é para agora. E aí, como que vamos lidar com isso? Precisamos transcender a experiência. Transcender a experiência. Transcender a si mesmo. Transcender a sua própria interpretação da experiência. Transcender o passado. Viver o presente. Entender que Deus está vivo. Deus está vivo. Não é o meu passado não está, o meu presente não é um resultado apenas um resultado das irradiações do passado. O meu presente é hoje. A partir desse dia eu posso sentir essa presença divina e sentir o que há de novo de possibilidade, o que há de novo no mundo. O ar que eu respiro a cada momento. Há sempre algo de uma potencialidade, de algo novo que ainda pode surgir, sabe? Então, isso é estar além de si mesmo, isso é estar além do seu próprio karma, né? Nessa questão do karma, o Bert Hoden nos aconselha a não deixarmos de agir no mundo, mas agirmos de maneira positiva, ou seja, boas ações, porque essas boas ações nos ajudariam a neutralizar karma negativo, né? Então, se não pudermos apagar todo o nosso karma de vidas passadas, por exemplo, podemos amenizar o nosso karma, as nossas ações inconscientes, né? Podemos amenizar através de ações positivas, boas ações. O Bert Hoden não fala necessariamente de reencarnação, então eu já estou falando de reencarnação a partir do ponto de vista mais do espiritismo mesmo. E aí a nossa jornada evolutiva do espírito, ela é um tempo enquanto espírito encarnado e um tempo na vida material. Então, as nossas várias reencarnações vão nos dando a chance de podermos consertando um pouco os erros do passado, no sentido de irmos melhorando, nos desenvolvendo, fazermos diferente do que fazíamos no passado, termos atitudes diferentes. A reencarnação nos dá essa chance, né? Claro que nós precisamos ter essa atitude na direção correta, né? Então agora sim, só para finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Então observem aqui
os números que vocês estão vendo aqui. Que vocês veem. 0, 0. E agora? O 8. Então, o 8 representa o infinito, que representa Deus. Então, às vezes na nossa vida a gente precisa perder tudo, perder as nossas ilusões, as ilusões do nosso ego. Perdemos em nível material e em nível imaterial. Então, nos perdemos a nossa direção, o nosso caminho, o nosso rumo. E, então, estamos prontos para o infinito. Para ver o infinito é quando perdemos tudo que enxergamos o infinito em nós. Que entendemos Deus, que entendemos a essência de Deus. Então, tem um poeta da antiga Pérsia, o poeta Rumi, e ele dizia: se a vida te colocou de joelhos, então você está na melhor posição para orar. E é assim na nossa vida, muitas vezes é quando estamos de joelhos que começamos a orar.